Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos começar, continuar o nosso conteúdo desse semestre em engenharia de software e hoje nós vamos falar sobre gerência de configuração, e gerência de mudança. E aí vamos citar alguns problemas, como que a gerência de configuração e de mudança auxilia, no processo de desenvolvimento de software. Então, dentro daquele guarda-chuva que a gente viu lá no início, nas primeiras aulas, a guarda-chuva, da engenharia de software, a gente tem uma área chamada gerência de configuração e gerência de mudanças. Então, uma pequena introdução, a única certeza que a gente tem quando vai começar, quando começamos o desenvolvimento de um projeto, é que mudanças irão acontecer. Muitas vezes, ao longo do processo de criação, verifica-se que é preciso alterar ou melhorar ou evoluir o sistema, os requisitos, e toda essa mudança, todo esse processo, ele precisa ser registrado, ele precisa ser rastreado, ele precisa ser mapeado de alguma forma, tá? Então, mudanças durante o desenvolvimento de software são inevitáveis, A única certeza que a gente tem no projeto é que, mudanças serão necessárias. Então, o interesse dos clientes mudam, o entendimento do usuário sobre a necessidade que ele tinha no início do projeto pode mudar, as necessidades mudam, o ambiente no qual o sistema vai operar, ele muda também. A legislação, então, hoje no Brasil, nós temos em vigor aí a LGPD, Então, os sistemas precisam levar em consideração, por exemplo, a LGPD, programas que trabalham com a Receita Federal, existem ajustes constantes e melhorias, impostos novos que precisam ser implementados. E essas mudanças, de alguma forma, essas mudanças elas exigem, de alguma forma, para evitar o caos durante o processo de desenvolvimento, a gente precisa ter um controle, em cima desse processo. Tá? E aí a gente vai verificar alguns problemas clássicos que acontecem durante essa etapa. Então, o erro corrigido ontem apareceu novamente hoje. Então, esse aqui é o mais comum. Muitas vezes você pode ter 2, 3 ou 4 pessoas que trabalham no time corrigindo o mesmo problema ao mesmo tempo. E aí, geralmente, um usuário acaba sobrescrevendo, as correções que foram feitas pelo outro. Então, isso acontece e é muito comum no contexto onde você tem falha de comunicação, onde você não tem um sistema de controle, de alterações. Então, esse erro é muito comum. A versão entregue ao cliente não foi a versão correta. Então, muitas vezes, a versão que acaba indo para o cliente é uma versão que estava necessitando melhorias, ou então com bugs e problemas. Então, por algum motivo, essa versão acabou indo para o cliente. Então, isso pode gerar um problema sério. O que você está desenvolvendo agora já está pronto. Então, muitas vezes, quando um desenvolvedor ele não atualiza o seu ambiente de desenvolvimento com as últimas alterações que foram feitas pelos outros membros da equipe, muitas vezes ele pode estar atuando em um problema que já foi corrigido, um problema que já foi solucionado. Então, a quantidade de retrabalho e tempo perdido nessa etapa pode ser muito grande. Não estou vendo a sua correção. Então, é muito comum também o usuário estar com o projeto desatualizado na máquina dele. Ou então, a versão que ele pegou é uma versão diferente da versão com as alterações que foram feitas pelo usuário. Então, é muito comum também esse tipo de problema acontecer. Quais as funcionalidades desde a última versão? E quem fez a correção na funcionalidade X? Então, muitas vezes, quando você tem diversas pessoas atuando dentro de um sistema, você não consegue mapear quem foi que implementou, quem foi que alterou, quem foi que corrigiu algum problema, algum bug. Então, a gerência de configuração ela surgiu para tentar resolver esses problemas, ou pelo menos boa parte desses problemas. Então, o gerenciamento de configuração é um conjunto de atividades de apoio
que permitem a absorção controlada das mudanças, né? Então, essas mudanças elas precisam ser mapeadas, né? Por isso que as palavras estão em destaque em vermelho, né? Controle da mudança, né? Então, isso acontece em todo projeto de desenvolvimento de software e o objetivo aqui é manter a estabilidade no processo de evolução do projeto, né? Então, a gente consegue ter um controle, a gente consegue saber quem alterou, quem quebrou o sistema, aí você consegue voltar para versões anteriores, você consegue desfazer os problemas, né, que aconteceram. Então, de acordo com o Pressman, ele diz que a gerência de configuração é um conjunto de atividades projetadas para controlar as mudanças, né, pela identificação dos produtos do trabalho que serão alterados, estabelecendo assim um relacionamento, né, entre eles, definindo um mecanismo para gerenciamento de diferentes versões desses produtos, controlando as mudanças impostas, né, e auditando e relatando as mudanças que foram, né, realizadas. Então, o processo de gerência de configuração ele permite também a auditoria, né, do processo e verificar, lógico, né, quem foi o responsável por, né, desenvolver conflitos, né, como resolver esses conflitos, quem foi que desenvolveu, quem tem o conhecimento de uma determinada regra de negócio e por aí vai. Então, o que é, né? Que danado de bicho é isso? Então, entre outras palavras, gerenciamento de configuração tem como objetivo responder algumas questões aí. Ó. O que mudou e quando mudou? Por que mudou? Quem fez a mudança? Podemos reproduzir essa mudança? O sistema continua íntegro mesmo depois das mudanças? Então, isso que é legal, e hoje, né, no GitHub, a gente tem algumas funcionalidades que são bem interessantes. A última eu descobri até no projeto com o Felipe, ele fez uma determinada alteração, né, no projeto do site, do curso, né, de BSI, e aí aquela alteração, para ela poder ser efetivada e ela ir pro trunk, né, para ela ser adicionada ao projeto, precisa da validação de pelo menos outros 3 desenvolvedores, né? Então isso é interessante porque você faz uma revisão do código, né? Você verifica se aquelas alterações elas vão estar de acordo com o desenvolvimento do projeto, se não vai estar quebrando nada. Então hoje existem um conjunto de ferramentas que são bem interessantes. Então a ideia do gerenciamento, né, das mudanças, 4 funções básicas, né? Identificação, documentação, né? O registro, controle e auditoria. Então, alguns conceitos, aí a gente vai discutir cada um desses conceitos de forma, né, mais profunda. Vamos falar sobre item de configuração, baseline, repositório, tags, né, trunk e branch, merge, build e release. Então, são termos que são comumente utilizados aí no processo de gerência de configuração. Tá? Item de configuração, ou IC, né? Então, durante o desenvolvimento, todos os elementos produzidos que precisam sofrer controle de versão e de mudança são chamados de itens de configuração. Então, todo IC ele deve ser gerenciado. O mais comum de todos, o IC mais comum, é o arquivo, né, de código-fonte. Se não houver código-fonte, não existe sistema, não existe projeto, né? Então, vamos dizer que é o elemento mais importante. Porém, existem outros elementos que podem ser considerados também como itens de configuração. Então, por exemplo, documento de texto, documento de release, que é todas as modificações, as melhorias que foram entregues, né, em um determinado momento do projeto, aquilo é agregado em um documento de release. É muito comum hoje você ter a wiki do projeto, então essa wiki ela é considerada como item de configuração. Manual do usuário, né, pode ser considerado como item de configuração. Os testes unitários, né, e todos os outros tipos de testes podem ser considerados também como itens de configuração. Ou seja, se você quiser manter o controle das versões de qualquer elemento do seu projeto, e aí você versionou, você mantém um controle em cima desses itens, eles são considerados como itens
de configuração. Beleza? Então, existe aí um processozinho, né, um passo a passo, né, do ciclo de vida de um item de configuração. Ele começa aí como um rascunho, né, um artefato inicial, é a concepção, aquela ideia inicial. Então, nesse rascunho, realiza-se um conjunto, né, de mudanças que são feitas até então de forma informal. Feito isso, um rascunho pronto, você tem uma revisão, né, e aí um grupo que pode aceitar ou não, né, aquele rascunho, e vai transformar aquele rascunho em um item de configuração aceito no projeto, tá? Então, feito isso, esse item ele vai ser mantido, né, e controlado durante um determinado tempo até chegar no momento de release, né? Feito a release, você tem um conjunto de itens que podem ser entregues, né, para o usuário. Então, feito isso, a gente mantém, né, esse item e faz ajustes, né, de acordo com as mudanças. E, por fim, ele é retirado, finalizou o projeto e tudo mais, ele não precisa ser feito mais um controle em cima daquele item, então ele é retirado do processo. Então, uma imagem de uma versão de cada artefato no repositório, né, do projeto de desenvolvimento de software é também considerado como um marco de referência ou checkpoint, tá? Ou milestone, né? É muito comum, são termos muito utilizados para baseline. A baseline, caracterizada pela entrega de um ou mais itens, né, de configuração. Ele é importante porque tem que permitir a reprodutibilidade, né? As pessoas conseguem executar aquele cara ali, ou reproduzir. A rastreabilidade, você tem um controle, né, daqueles itens base, e elaboração de relatório. Então, quando você tem um baseline, é muito comum, né, a gente utilizar os números 1, 2, né, na versão. Então, versão 1, versão 2, beleza? Deixa eu ver aqui que eu perdi o mapeamento do Keynote. Não sei por quê. Pronto. Indo para o repositório, né? É outro item aí bem conhecido, tá? Muitos, né? O repositório é um local físico e lógico aonde os itens de configuração serão armazenados, né? Então podem conter aí diversas versões do sistema e utiliza mecanismos de controle de acesso. Então, o repositório, antigamente, ele poderia ficar num servidor. Era muito comum você ter um repositório local funcionando numa máquina local, em um servidor local, né? Geralmente era uma máquina mais robusta e tal. E aí a equipe de desenvolvimento tinha acesso através da rede local da empresa a esse repositório. Então, se a conexão de internet caísse, você tinha acesso ao seu repositório, né? Você tinha acesso ao projeto. Hoje, os repositórios eles migraram para a nuvem, né? Então, geralmente, ele fica em um servidor online e aí você tem acesso a esse repositório através da internet, né? Então, hoje tem provedores, né? Então, é muito comum GitLab, GitHub, Atalassian, todos esses serviços, eles disponibilizam, você pode ter o controle, né, do seu repositório feito de forma online hoje em dia, tá? Então, geralmente os desenvolvedores, né, eles têm acesso a esse repositório, então esse intermediário aqui pode ser uma rede local, pode ser, né, ou um servidor em nuvem. Beleza? Então, no repositório existem algumas implementações que são interessantes. Então, a gente tem a questão do lock, que é quando você congela a imagem, você congela o repositório, e aí quando essa estratégia ela foi implementada para resolver um problema da atualização simultânea, onde você tem dois ou mais desenvolvedores fazendo, né, uma atualização do projeto ao mesmo tempo. Então o lock ele faz um bloqueio a partir do momento que o responsável ele congelou o repositório, então outras pessoas não conseguem fazer atualizações durante aquele momento ali, tá? Então garante que apenas o usuário que detém, né, o lock, esse controle,
pode alterar arquivos do repositório. Então, o problema disso aqui é serializa o desenvolvimento, né? Então, você tem uma pessoa ali que vai ter o controle sobre isso e pode acabar prejudicando o projeto, né? E aí vai ter uma fila de pessoas querendo atualizar informações. Então, uma forma de resolver isso é determinar, né, um xerife ou um responsável por, né, fazer essas atualizações e validar as alterações antes de atualizar o repositório. Então, existem diferentes estratégias aí. Check-in e check-out, né, são dois termos também comumente utilizados. Então, o check-out é quando você pega o projeto, né, do servidor lá no seu repositório e aí você faz uma cópia local dessa informação na sua máquina local, né? E aí você pode alterar as informações, fazer correções. Ao final do processo, você faz um check-in, né? Você envia essas alterações para o seu trunk principal, para a sua linha de trabalho principal. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns outros termos que podem atuar e acontecer aqui nesse momento, tá certo? Tudo tranquilo até aí, galera? Como é que tá o ritmo aí? Tem aí um tempinho. Falando um pouquinho sobre as tags, né? Então, a tag é como se fosse uma etiqueta, né? É muito comum você etiquetar e você ter uma referência, um atalho, como se fosse um atalho para o projeto. Você cria um rótulo, né? Então, os rótulos que são associados a um conjunto de arquivos. Então, tag de referência, né, pode estar sendo utilizado em um ou mais arquivos ou em um ou mais diretórios. Então, por exemplo, a gente tem aqui a versão 1.1 e temos a versão 1.2. No momento da versão 1.2, a equipe decidiu criar a primeira release do projeto. É a primeira versão funcional do projeto que pode, por exemplo, ser testado, pode ser colocado num ambiente, né, para ter um beta tester, né, onde o usuário que vai ter acesso à informação. Então, na versão 1.2 foi um momento, né, aonde criou-se o rótulo Release 1, ok? Então, você tem uma visão, você tem um screenshot do projeto nesse momento, né? Continua a evolução, versão 1.3, chegou na versão 1.4, a equipe decidiu, verificou que tinha alterações suficientes para criar a release 2. Então, nesse momento aqui da versão 1.4, a equipe fez a segunda entrega do projeto, e aí todos os elementos que estão dentro da versão 1.4, eles recebem, né, esse tag, esse rótulo da release 2. Tranquilo? Trunk e branch, né? Então, para quem manja de inglês, trunk é tronco e branch é galho. Então, o trunk aqui é a linha de trabalho principal do projeto, tá? Então, o trunk ele deve ser a base do projeto no qual o desenvolvimento ele tem o progresso. Então, no trunk é a versão principal do seu projeto, tá? Hoje existem estratégias que as alterações, os commits, né? A gente vai falar sobre os commits já em breve, mas as alterações são feitas diretamente no trunk, tá? Então é uma estratégia que o pessoal está utilizando hoje, algumas empresas utilizam hoje, tá certo? Mas o ideal é você criar branches, você criar galhos a partir daquele tronco principal. Então você cria uma ramificação, ou seja, uma cópia daquele cara, né? Daquele tronco principal. E aí, dentro dessa ramificação, você pode fazer alterações, você pode fazer melhorias, você pode. Então, existem algumas estratégias. Então, tem a equipe que trabalha uma branch por desenvolvedor, né? Já tem a equipe que trabalha com branches, uma funcionalidade por branch, né? Então, para cada branch 1, 2, 3 é específico para funcionalidade. Então, a estratégia ela pode variar, né, de equipe para equipe. Lógico que
algumas estratégias elas exigem um conhecimento maior da equipe de desenvolvimento, né? Tem que ter um entendimento maduro do projeto. Não é todo mundo que consegue, né, implementar dessa forma. Então tem um exemplo legal, um amigo de Recife trabalhando numa empresa, né, chamada Accenture, e aí ele fez as disciplinas, né, no curso dele lá na faculdade de Olinda, só que ele nunca trabalhou num projeto de desenvolvimento próprio. E lá na Centro eles trabalham, né, com gerenciamento, né, controle de versão. E aí ele era um desenvolvedor recente, não tinha muito conhecimento do projeto. Quando você, né, chega numa empresa grande, né, existe aquele receio de quebrar o sistema, né, o projeto, o código, né? Então o pessoal criou uma branch para ele brincar, fazer as alterações e aí muitas vezes você pode descartar aquela branch, né? Você faz aquela cópia, você pode alterar, mexer né? E aí muitas vezes aquela branch ela pode ser descartada, né? Ou então ao final do processo, né, feito o conjunto de alterações, você pode enviar aquelas alterações feitas de volta para o tronco principal. E, então esse movimento, né, de devolução das alterações é chamado de merge, e aí a gente vai falar sobre o mesh também, tá? Então tem um exemplo aqui, ó. A gente tem, né, o tronco principal está nessa linha aqui, ó. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, né? Nós temos o versionamento aqui, o controle, né, das versões. E quando o projeto chegou na versão 1.2, a equipe decidiu fazer um branch. E aí criou-se uma branch 1.2.1.1, né, onde tem uma evolução em paralelo do projeto, tá? Na versão 1.3, criaram duas ramificações, uma ramificação, né, 1.3.1.1 e uma ramificação 1.3.2.1, tá? E aí, ok, foi feito, né? Criamos as nossas cópias, nós temos galhos andando em paralelo ali no projeto. Finalizei minhas alterações, quero mandar essas alterações para o projeto principal, né? Para o tronco do meu projeto. Então, esse movimento de devolução é chamado de merge, né? É o momento onde a gente combina, né? Onde a gente mescla as alterações com o código que está lá no tronco principal. Então, unificação de diferentes versões de um mesmo item, né, de configuração, a integração dos itens de configuração de um branch com os itens de configuração do fluxo principal. E hoje existem um conjunto de ferramentas que fornecem mecanismos para a realização de merges automáticos, né? Então, muitas vezes você tem um papel de um gerente de configuração, porque o gerente ele vai verificar se aquela sua alteração ele gerou algum tipo de conflito no código principal. Ou seja, ele verifica se foi feitas alterações em lugares aonde não deveriam ter sido feitas alterações, né? Então, o gerente de configuração ele fica responsável por resolver esses conflitos, né? Acontece também quando você tem, por exemplo, 2 ou 3 desenvolvedores trabalhando no mesmo código, numa mesma branch, né? Numa mesma funcionalidade. Os 3 alteraram. E aí, vai ficar alteração de quem? Vai ficar do desenvolvedor 1, do desenvolvedor 2 ou do desenvolvedor 3? Ou cada um fez um pedaço e eu vou ter que juntar os pedaços, né? Eu não posso descartar as alterações de nenhum dos 3. Então, o gerente de configuração ele vai ser o responsável por resolver esse tipo de conflito. Lógico que nem todo projeto você tem um papel, né, de uma pessoa específica. Então, muitas vezes a própria equipe que faz essa análise. O Felipe sugeriu lá, quem terminou a feature primeiro ganha, né? Terminei, fiz um commit lá direto pro trunk, né? E aí quem entregou primeiro. E aí, bem, o trabalho dos outros desenvolvedores se perde, né? Infelizmente. Mas o que é interessante hoje das ferramentas é que ela permite que você coloque o código lado a lado, né? Você tem uma análise, ele mapeia, ou a partir da linha 10, ele coloca os arquivos lado a lado, né? E aí o que é legal aqui no Git, né? Hoje você tem ferramentas com gráficas, né? Com gráficos, a gente consegue ver o código, ele mapeia
A código que foi incluído, ele coloca de verde, o código que foi eliminado, ele coloca de vermelho. Então, hoje existem um conjunto de ferramentas, né, que facilitam. Existe também um contexto de Continuous Integration e Continuous Delivery, aonde você precisa fazer um commit direto para um código em produção, né, um código que ele não sai do ar, ele está em funcionamento, e aí você tem que incluir suas alterações naquele código sem derrubar, ou seja, o código ele vai continuar no sistema em funcionamento, né? Então, nesse caso, existem um conjunto de estratégias, né? Então, por exemplo, antes de fazer o commit, o sistema ele realiza um conjunto, antes de fazer o deploy, né? O sistema ele realiza um conjunto de testes automatizados. Então, suas alterações elas só entram em produção se primeiro elas passarem por todos os testes automatizados. Então, passou pelos testes automatizados, não gerou conflito, beleza, ele coloca aquele seu código em funcionamento, né? Lógico que isso pode causar aí problemas indesejáveis, né? Então, existem mecanismos para a gente conseguir voltar para as versões anteriores, né? Desfazer, né, algum tipo de problema. Então, isso é interessante. Então, está aqui um movimento, ó, na versão 1.2, lançamos a release 1 e o pessoal criou uma branch, né, 1.2.1.1, que evoluiu, né, teve um versionamento próprio, então a branch ela também pode ser versionada, tá certo? E lá na versão 1.4, né, houve um merge, juntou-se, né, as funcionalidades que foram desenvolvidas na versão 1.2.1.2 com a versão do código lá que era 1.3, e aí criou-se a versão 1.4 com, né, o rótulo de release 2. Beleza? Então, uma boa prática aí nesse momento, né, de merge, fazer o merge do trunk com branch de forma periódica, né? Hoje existe uma estratégia chamada de fast releases, ou seja, você ter releases entregues de forma em tempo reduzido, né? Porque antigamente você tinha projetos que faziam 2 releases por ano, ou seja, 6 meses para ter uma release. Então hoje as equipes mudaram, né? Então é muito comum hoje você ter projetos com fast release, que pode acontecer de mês em mês, né? Ou seja, aumenta-se essa periodicidade, né? Esse momento de atualização e de entrega, né, das releases. Isso torna o processo mais gerenciável, né? Você consegue ter uma visão melhor da evolução do projeto. Então, tem aqui um exemplo, tá? A gente tem aqui, esse é um diagrama, né, de sequência, tá? Então, nós temos um usuário e aqui o trunk, né? Então, aqui mostra o relacionamento. O usuário, né, cria um branch, né, uma cópia do trunk principal. Então, a gente tem essa release. A partir desse momento, todas as alterações do usuário, né, os commits, vão ser feitos na branch, tá? Reparem que esse momento aqui de alterações na branch acontece em loop, tá? Ou seja, o usuário pode fazer um conjunto aí indeterminado de commits, né? Beleza, fez todas as alterações, vamos fazer o merge, né, com o trampo principal. Então, ele pega aquelas alterações que, né, estão lá na branch e aí é feito o merge das informações que estão na branch com o trampo principal. Então, isso vai acontecendo ao longo do projeto até o momento que aquela branch ela não é mais necessária. Então, a gente pode deletar essa branch ao final, né, das alterações. E aí você pode depois criar uma branch nova para fazer outras alterações, né, com outras funcionalidades. Então, isso que é legal, que o diagrama de sequência ele permite, né, dar essa visualização para a gente. Bruno mandou ali, o Java mudou o ciclo de release. Né? É um exemplo bem claro de que antes demorava uma vida e agora ficou bem mais curto. Eu não sabia, viu, Bruno, que o Java tinha mudado. Então, o Java, o processo de lançamento de release era bem demorado. Acho que era no máximo 2 versões, 2 releases no ano, assim, quando tinha muito, né? Eu realmente não sabia, bom saber. Depois eu vou até dar uma estudada. Né? A Oracle, provavelmente, né, a mudança da gestão, né, da empresa, provavelmente, com certeza, impactou, né, nesse contexto aí.
Eu sei que a Firefox, né, do browser, mudou também para Fast Release, né? Então, o Firefox hoje, ele também segue, né, essa nova metodologia de Fast Releases. E utilizando um xerife, ele tem um aumento de testes automatizados também. E aí o xerife, ele também consegue, é um responsável, geralmente é o gerente de configuração, né? Que ele fica ali acompanhando esses momentos, né, de merge. Então, antes de, passou nos testes, ok, o gerente faz a validação e aí ele só é liberado após, né, o aval do gerente de configuração. Eu trouxe aqui um exemplo, pessoal, esse aqui é o Ataleja, tá? O meu projeto de doutorado, eu escrevi ele utilizando LaTeX, que é uma linguagem para escrita, né, de artigos científicos, tese, dissertação de mestrado. Então, nesse aqui vocês conseguem verificar, ó, quando foi acontecer um merge, ó, quando eu criei uma branch, quando eu fiz um merge da branch com o trunk principal. Aqui cada commit, cada mensagem de commit, ela está mapeada aqui também, ó. Ele tem um mapeamento, tá vendo? Existe também um controle de data de quando que foi feita um determinado commit, um determinado merge, então você tem um controle da evolução do projeto, e aí o que é legal é que você consegue voltar para versões anteriores, né? Resolver conflitos, então foi bem interessante porque a gente utilizou, por exemplo, né, nesse código, em LaTeX, tem um conjunto de arquivos, eu não vou saber dizer, mas não perto de, acho que não passou de 1000 arquivos, mas foi bem interessante e a gente utilizou, né, o Ataleja, que era o Bitbucket, né, o antigo Bitbucket, e aí o Ataleja comprou e continuou mantendo aí, né, o projeto. Beleza até aí? Como é que está o ritmo? Vamos na sequência, estamos quase finalizando. Né? Temos a build, né? Então a build representa uma versão ainda incompleta do sistema, tá? Em desenvolvimento, mas ela já possui uma certa estabilidade, tá? Você já tem uma versão ali funcional, né, do projeto. Costuma apresentar algumas limitações que são conhecidas, espaço para integração de funcionalidades, né? É um projeto em work in progress, né? Muita coisa ainda está sendo feita. Inclui não só código-fonte, mas documentação, arquivos de configuração, base de dados, testes e por aí vai. E a política de geração de builds ela deve ser bem definida na estruturação do ambiente. Então, a empresa ela precisa ter essa política clara, né, no contexto. Né? A release, a gente já falou um pouquinho, né? Então, a release a gente tem uma identificação e empacotamento de artefatos entregues ao cliente, né? Pode ser interno, externo ou até mesmo para o mercado, né? Um release implica no estabelecimento de um novo baseline, tá, do produto. Então, a partir do momento que a gente fez aquela release, todos os desenvolvedores eles precisam atualizar o código que está em produção nas suas máquinas, né? Então, na sua release, a galera atualiza o código na máquina. Produto de software, né? Supostamente sem erros, né? É muito difícil, né? Você tem um projeto 100% rodando sem erro. Processo interativo incremental produz, em geral, mais de uma release. Então, hoje é comum, né? Nos projetos que utilizam, né, métodos ágeis e metodologia ágil, você tem release aí de 15 em 15 dias ou de mês em mês, né, de 30 em 30 dias, que é mais ou menos a premissa, né, da metodologia ali de uma sprint, né? Eu estou sentindo falta do commit, mas bem, vamos adiantando, vamos andando aqui que eu vou ver se vai aparecer lá na frente. Então, atividades do processo, né? Então aqui a gente tem um planejamento, é preciso definir um conjunto de ferramentas, equipamentos, estrutura de diretórios, repositórios e áreas de backup. Então, o backup é extremamente, né, relevante nesse momento, porque se você tiver um ataque hacker na sua empresa que criptografa todos os arquivos da máquina, né, e coloca um ransomware lá para roubar o seu rico dinheirinho, se você tendo backup do seu projeto, vai
salvar sua equipe desse problema, né? Então, recentemente, a CD Projekt Red teve os seus dados, né, sequestrados, todo o código de produção dos jogos. A empresa criptografou, um hacker criptografou e aí colocou, né, solicitaram um ransomware para ser pago, né, geralmente em bitcoins. A empresa se negou, então os caras estavam leiloando os códigos dos jogos na Deep Web, né? Então, backup hoje, convenhamos, extremamente relevante, né? Definir uma política para a utilização do ambiente e definir os papéis e responsabilidades, né? O papel do desenvolvedor, o papel do gerente de configuração, o papel do xerife e por aí vai. Então, o planejamento define, né, as baselines. Então, quem trabalha com fast release, ele já tem provavelmente as datas pré-estabelecidas de lançamento, né? A partir do planejamento, você já tem essas datas e aí a equipe precisa desenvolver o projeto de acordo com essas datas, né? Definir o cronograma das atividades, definir as políticas, procedimentos e padrões que vão guiar essas atividades. A identificação de configuração, então aqui eles determinam os itens, né, de configuração e aí vão seguir aquele fluxozinho que a gente rascunho, são 3, né, rascunho, desenvolvimento, né, ativo e manutenção e final saindo. Relatório de status, então esse relatório permite que que você tenha um controle do status de todos os componentes, né, do desenvolvimento e saber quais componentes que estão sendo afetados de acordo com a mudança. O processo de auditoria, então você tem uma equipe, né, que vai validar, vai verificar, né, o projeto. Então ele verifica se o que foi desenvolvido atende aos requisitos de uma determinada baseline, verifica a rastreabilidade entre os itens de configuração, né, se essa rastreabilidade está sendo mantida, quem alterou, quando alterou, a pessoa que alterou, né, o responsável pela alteração. Então, assegurar que a integridade do escopo do projeto ela está sendo preservada. Então, né, a auditoria, apesar de ser um processo extremamente chato, né, ele é preciso, a depender da empresa, se tiver, né, o CMMI, MPSBR, é uma atividade obrigatória. Então, alguns mitos da gerência de configuração. Então, a gerência de configuração é um papel exclusivo do engenheiro de configuração, extremamente errado, é de toda a equipe, tá? A gerência de configuração só precisa ser adotada por desenvolvedores, também está errado, porque se você tem diversas pessoas acessando o sistema, né, testadores, engenheiro de requisitos, então todo mundo tem que fazer parte desse processo, né? Gerência de configuração serve apenas para a obtenção de certificações, né? Então, completamente errado. Isso aqui é uma mão na roda no cotidiano da equipe de desenvolvimento, né? Para quem atua até em projetos informais, para quem acaba sendo extremamente relevante para você ter um controle, né, da evolução do projeto. Gerência de configuração é perca de tempo, codificação é mais importante. Então, convenhamos, né, essa perca de tempo, na verdade, você acaba ganhando na organização do projeto. Você consegue, né, ter esse controle, esse backup, você consegue voltar para versões em caso de problemas, né? Fez as atualizações, quebrou o projeto, então você consegue voltar. Então, acaba sendo uma etapa fundamental aí para equipes de desenvolvimento. Somente o código precisa ser versionado, então, né, falácia também. Todo projeto, tudo que é produzido no projeto precisa ter um controle. Uso de CVS e SVN, e assim faço gerente de configuração corretamente. Então, o CVS e o SVN são ferramentas para controle de versão, tá? Mas não é, você não pode somente introduzir as ferramentas, você precisa utilizar o processo, as atividades, né? A lógica do processo. Se você não segue a lógica do processo, não adianta, né? Você ter as ferramentas implantadas ali sem seguir, né, a lógica. Então é preciso seguir as etapas aí do processo. Beleza?
Algumas ferramentas, então, para controle de versão, né? Sistema para gerenciar as versões dos itens de configuração, né, e diretórios. Então, ela mantém controle do histórico, trabalho concorrente isolado através de branches, tag, recuperação de versões, relatório de status e por aí vai. Algumas ferramentas, então SVN Subversion, né, uma das mais utilizadas, CVS, Concurrent Version System, também é muito utilizado. GitHub, Bitbucket, que é a Atalassian, GitLab e uma série de outras, né, permitem isso. Tem algumas outras opções ali, Mercurial. Então, toda essa galera aí utiliza Git, tá certo, pessoal? O Git é que vai implementar, você fazer o clone, você criar as branches, você fazer os pushes, commit, né, para o código, para o repositório, perdão. Algumas ferramentas comerciais, ClearCase, Visual Source Face, tem uma série de outras aí que surgem, né, a cada dia. Aí para controle de mudança, tá? Então aqui para fazer o registro e gerenciamento de mudança, tá? Acompanhamento do estado de cada requisição, controle de acesso, histórico de alteração. Então existem algumas ferramentas específicas só para o controle de mudança, aquelas anteriores para versionamento, tá certo? Então aqui a Mantis, né, que é em PHP, a Bugzilla é muito comum, né, em Perl, a Track para Python, Atalassian Gira, né, que também está muito comum hoje, né, também o pessoal está utilizando muito. Então aqui você consegue, por exemplo, abrir solicitações de mudança. Então quem vai utilizar muito essas ferramentas aqui é a equipe de teste, por exemplo. Encontrou um bug ou algum problema, você registra através desses caras aqui e aí você manda para a equipe de desenvolvimento. E o que é legal desses caras aqui é que você consegue, por exemplo, alocar uma determinada solicitação de mudança para um desenvolvedor específico. Teoricamente, né, o logicamente possível seria aquele desenvolvedor que implementou ou que tem mais conhecimento ou que tem, né, domínio para resolver aquele determinado problema. Beleza? Então, gerente de configuração precisa ter conhecimento, né, da sua equipe, e o legal é que essas ferramentas elas mapeiam também quem foi o desenvolvedor que implementou uma determinada feature, né, uma determinada parte do sistema. Ferramentas para geração de build. Então hoje a gente tem um conjunto de ferramentas que automatizam esse processo, tá? Você desenvolve o código, faz o push, né, faz o commit das suas alterações, faz um push para o banco. Então essa build ela é gerada de forma automática. Então existem algumas ferramentas que atuam nesse contexto aí: Ent, GNU Make, Maven, Shell Batch, Script e por aí vai. E para finalizar, né, alguns benefícios da gerência de configuração. Então a gente tem aqui o aumento da produtividade, né, no processo de desenvolvimento, redução de custo de manutenção, redução dos defeitos, e aí uma maior rapidez, facilidade para identificar e corrigir, né, esses problemas. Então isso que é interessante. Releases mais controladas, releases que são entregues em um intervalo de tempo, né, menor, que é o time to market, né? Você reduz o tempo para poder gerar essas releases. Reuso de itens de software, de artefatos, componentes, trechos de código e por aí vai. E você tem a automação do processo, né, com geração de release, de builds automáticas, construção de builds, a realização de testes automatizados, né, introduzidos também no contexto do processo. Beleza, galera? Acho que só ficou faltando aqui, eu não vi, que são os commits, né? Então, o commit, toda alteração que você faz ao longo do seu projeto, a ideia é que você faça a atualização localmente, né, na sua máquina, dessas alterações. Isso são chamadas de commits. Para cada commit, você descreve de forma simples e sucinta do que se tratou aquela alteração. E aí, à medida que você tem um conjunto de commits, você pode fazer um push daquele commit ou um merge, né, daquelas alterações, aqueles pequenos trechos com o código do projeto. Beleza? E aí, dúvidas? Ultrapassei o tempo ainda em 7 minutinhos, mano. De boa? Tudo tranquilo? Marromeno?
Deixa eu interromper.